Mateus 26, 31. Quem achou, dá um amém aí. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, como acontece um fenômeno na nossa vida, não? A gente sai do mundo, conhece Jesus, e a gente se apaixona por Jesus, Jesus entra no nosso coração, e a gente começa parece que pega fogo, né? Quando aquela paixão que a gente conhece Jesus entra no nosso coração, parece que a gente anda numa chama viva, né? E seria inimaginável passar pela nossa cabeça que a gente pudesse trair Jesus ou deixar Jesus por qualquer coisa. E a gente fala assim, mas nem que me desse $1 milhão, mas nem que me desse aquelas coisas todas maravilhosas, eu não deixava Jesus. E isso que Pedro falou aí, nem que se eu tivesse morrer, eu não negava Jesus. A gente fala em coisas grandes que a gente não deixaria Jesus, mas a gente traz Jesus numas coisinhas tão pequenas. Talvez você não traísse Jesus se viesse uma pessoa e falasse: eu vou te dar R$100 mil para você deixar Jesus. Eu acredito que você não deixaria, mas nas coisinhas pequenas nossas do dia a dia, como a gente traz Jesus. Pedro tinha andado com Jesus, Pedro era um dos homens que não saíam do lado de Jesus. Em todos os milagres que a Bíblia cita, Pedro e João estavam em todos. Eles eram aqueles caras que hoje em dia seriam chamados de puxa-saco. E Jesus então é preso, e ele foge de medo, e ele começa a seguir Jesus de longe, e vai até o palácio de Caifás, e ele fica lá no pátio. Uma noite fria, talvez como essa, e ele com frio então busca uma fogueira. As pessoas faziam fogo lá para se aquecer. E ele ficou olhando Jesus de longe, sendo interrogado, inquirido por Caifás, o sumo sacerdote. E passado algum tempo ali naquele foguinho gostoso, talvez ele estava preocupado com Jesus, mas disseram para ele: você é um deles. Ele disse: não, eu não. Por causa do fogo, do calor do fogo, preocupado com o que aquelas pessoas diziam e iam pensar. Às vezes a gente está preocupado, meu irmão, em magoar um amigo, e não está preocupado em magoar Jesus. Às vezes a gente vai para um lugar que Jesus fica triste conosco por causa de um amigo, por causa de uma pessoa. Às vezes a gente traz Jesus por causa da religião. Às vezes a gente traz Jesus por causa do momento. Jesus naquele momento era uma piada para o povo. Jesus naquele momento era uma coisa que não tinha valor. Mas o povo não tinha razão. Jesus era a coisa mais preciosa que estava acontecendo naquele momento. Talvez as pessoas não concordem com a sua fé, talvez te recrimine, talvez você vai perder alguns amigos por causa de Jesus, mas Jesus é a coisa mais importante que nós temos. Amém? E a gente vai traindo Jesus nas coisas tão pequenas. Jesus manda a gente perdoar, a gente não perdoa.
vezes uma fagulha faz com que você exploda tudo aquilo que você conquistou ao longo do tempo. Pedro tinha acabado de negar Jesus por causa de uma fogueira e ele tinha perdido 3 anos e meio de andando com Jesus. Ele tinha já uma história com Jesus e aquilo foi por água abaixo. A sociedade, meu irmão, é um grande peso para nós. A sociedade é um lugar de injustiças. A sociedade é um local onde se procura o benefício próprio e não o benefício do reino dos céus. As pessoas não estão interessadas em você, o inimigo está usando as pessoas para que você traia Jesus. E o pagamento da traição, meu irmão, é o choro. Diz a palavra que Pedro foi um pouquinho mais para frente e outra pessoa encontrou com ele. E uma vez que você traiu Jesus, sua vida só piora. E disse que o outro falou, não, você é um deles. E disse que ele blasfemou contra Jesus. Ele gritou, ele alterou a voz. E depois a terceira vez escutou o galo cantar e disse que ele chorou amargamente. A vida de quem traz Jesus, meu irmão, é uma vida amarga. E a gente sempre escuta falando assim, Jesus, um doce nome, não é? Porque realmente Ele transformou a nossa vida numa doce vida. Não traia Jesus por nada. Talvez você não traia Jesus por um grande valor. Mas talvez hoje a gente já traiu Jesus por uma coisinha tão pequena. Porque a gente não quis enfrentar um amigo. Porque a gente não quis perder um amigo. Perca um amigo, meu irmão, mas não traia Jesus. Não vá onde Jesus não está. Às vezes você está numa roda de pessoas, as pessoas estão falando mal e você continue ali para que você não fique mal diante daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas estão mal diante de Deus. O que adianta você ficar bem diante daquelas pessoas? Jesus disse assim, deixa o morto enterrar os seus mortos. Nós não temos nada com esse mundo que está morto. A nossa fé ela é provada dia a dia. A todo minuto a nossa fé é provada. O diabo não vai mandar para você $1 milhão, porque ele sabe que talvez por $1 milhão você não traia ele. Mas no seu dia a dia você trai. A gente trai Jesus por causa de uma namorada, por causa de um namorado. Sim ou não, meu irmão? A gente se prostitui. O dia a dia. Como aconteceu Pedro, acendeu fogo no meio de umas pessoas, era uma coisa corriqueira, acontecia todo dia. As pessoas que não entravam num templo, não tinham cargo político, eles sentavam ali para se aquecer, era normal. Mas naquele dia se tornou uma pedra de tropeço para Pedro. A gente luta pelas pessoas, a gente luta pela salvação das pessoas, mas nesse mundo ninguém é de ninguém. E você não tem ninguém. A única coisa que você tem é Jesus. Jesus ele vai com você até a hora da sepultura. E a hora que você entrar na sepultura, diz a palavra de Deus que você não vai ver a morte. Que naquele milésimo de segundo que você fechou o olho, você já vai abrir o olho do lado de lá nos colos de Jesus. Então Jesus não está preocupado em grandes coisas. Jesus disse assim, ser fiel no pouco que eu vou te colocar, aquele pecadinho recorrente que você acha que é pequeno, aquela companhia que quer te levar longe de Jesus, aquela coisinha que você fala assim, mas isso não tem nada a ver, pastor. Tem, porque Jesus está preocupado com os mínimos detalhes. A pessoa pode ter andado com você 20 anos, chegou num caminho que ela quer ir para a esquerda, você abandona. Olha, eu estive com você até aqui, mas daqui para lá eu não vou te seguir porque você está indo para o caminho da perdição. Ou você quer me levar para o caminho da perdição. A gente esquece de Jesus tão fácil. Esquece do que Ele fez para nós tão facilmente. Assim.
Uma fração de segundo. Pedro abandonou todos aqueles 3 anos e meio de convivência com ele por causa de uma fogueira. No que é que você tem traído Jesus? No seu dia a dia. A gente fala o que não sabe. A gente fala e repete o que a gente ouve. Mas tudo que a gente ouve não quer dizer que é verdade. Né? A gente troca Jesus por um conforto momentâneo. Pedro trocou Jesus por um alívio momentâneo. Passe luta por causa de Jesus, meu irmão. Tenha coragem. Passe tempestade por causa de Jesus. A grande pergunta aqui é por que é que Pedro traiu Jesus, conhecendo Jesus 3 anos e meio, andando face a face com o milagre. Ele dormia e comia com Jesus. Pedro traiu Jesus, meu irmão, porque ainda ele não tinha se entregado totalmente. Pedro ainda tinha ligação com a velha vida. Pedro ainda tinha amigos no mundo. Ele viu lá os amigos tomando um calorzinho na fogueira e foi sentar com os amigos. Nós precisamos abandonar o mundo. Nós precisamos virar a página daquele homem e mulher antigo que existiu lá. Nós precisamos deixar aqueles ditos amigos para trás, porque eles vão levar nós à perdição. Nós precisamos nos entregar de corpo e alma. Às vezes eu quero entregar a alma para Jesus para ir morar no céu, mas o corpo ainda a gente não entrega. Às vezes a gente não entrega a boca, às vezes a gente não entrega o bolso, às vezes a gente não quer passar nenhuma luta por causa de Jesus. Sabe, Pedro estava acostumado só a vencer. Pedro estava acostumado a ver Jesus enfrentar as situações e não perder uma, sair por cima. Pedro não estava acostumado a ver Jesus amarrado lá e ir para a cruz. Ele não tinha sido entregue totalmente. Quando ele disse, eu estou disposto a morrer para o Senhor, era uma emoção. A hora que ele viu a coisa mesmo, ele falou, não, está louco. Porque ele não tinha entregado ainda o seu corpo para Jesus. Como é bom ter as marcas de Cristo. Paulo fala que tinha as marcas de Cristo. Quanto que ele apanhou por causa de Jesus? Teve uma época que ele foi pregar num lugar, o pessoal da sinagoga se levantou, meteram pedra nele. Ele se fingiu de morto. O pessoal foi embora. E quem que já leu essa passagem aqui? Lê lá em Atos. E os amigos dele veio, né, achando que Paulo tinha morrido, né, e Paulo estava só com os olhinhos abertos assim. E aí, Paulo? Está morto? Não, estou vivo. Vamos embora. Se fingiu de morto e ele fala que tinha as marcas de Cristo. Ele estava disposto a sofrer por Jesus. A nós que somos chamados filhos de Deus, não está só colocado a salvação e a vitória e a honra, está colocado também padecer por causa de Cristo. Às vezes eu arrumei tanta inimizade, meu irmão, com pessoas, algumas até que se dizem evangélicas, eles vão fazer uma festa e quer que eu vou abençoar, ou aniversário, ou casamento, porque eles têm uma grande consideração por mim. E aí eu sou obrigado a falar para ele, meu irmão, vai ter bebida lá? E eles falam assim, pastor, eu não bebo, o senhor sabe, mas é o parente. E eu pergunto para eles, de quem que é a casa? A casa é minha. E aí eu não vou, e eles ficam tristes comigo. Mas será que a minha bênção vai funcionar, meu irmão? Se a bebida estiver lá dentro? Não vai. Será que a tua bênção vai funcionar se você estiver em companhia com uma pessoa que está bebendo? Você está perto, não está bebendo, mas vai funcionar?
O escândalo daquele momento vai vir para quem? Vai vir para você ou vai vir para Jesus? A Nilda lá está sentada na mesa, uma pessoa está bebendo. A Nilda não é lá do louvor da Vila Marcelino? Crente não pode beber. Aí você vai falando assim, mas eu não bebo, mas você estava junto. A tua presença autentica aquele comportamento. Não é assim? O que vai adiantar a tua bênção ali na hora? Nada. Quem é que você traiu? Jesus. Eu sei que muita gente deixou de ser meu amigo, muita gente não gosta de mim por causa disso. Mas eu quero ver vir aí na porta e me apresentar uma condenação na minha vida. Então, eu tenho certeza que nós traímos Jesus hoje. Sim ou não? Começar de mim. Começar de mim. Onde tem que estar meus olhos? Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, pequeninas, que a gente muitas vezes não dá atenção. Pedro não devia ter ido lá. Ele já tinha fugido, já tinha abandonado Jesus. Jesus tinha acabado de falar um momento antes o que ia acontecer. Ele não precisava ficar olhar Jesus de longe. Eu preciso estar junto com Jesus. De longe não interessa. Talvez ele tivesse emocionalmente triste. Foi lá com o velho amigo. Sentou na fogueira. Ai. Foi a condenação. Paulo fala assim, fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. O que é fugir? Você sabe que aquilo está errado. Você não vai lá. Eu não vou lá. Ah, mas eu vou evangelizar. Ah, você vai evangelizar? Então a Bíblia fala que você não pode estar sozinho. Pega uns 3, 4 e vai com você. Porque a hora que você começar assim, querer dar uma risadinha, o outro já falou, que é isso, rapaz, toma prumo. E na frente de ninguém que você sabe que é de Deus, você não vai pecar. Não vai. Se Pedro não tivesse sozinho ali, tivesse mais um discípulo com ele não caía. Que eu vou ter a falar, que isso, Pedro? Nós somos de Jesus. O preço da traição é a amargura. Diz que Pedro chorou amargamente. Aquele calorzinho para ele custou caro. E não foi na pele, não foi uma sensação. Foi uma sensação dentro dele, que ele falou que ele chorou amargamente, porque ele sentiu o seu espírito distante de Deus. Para quem experimentou a presença de Deus, meu irmão, não tem nada mais horrendo que se afastar da presença de Deus. Para quem já sentiu o perfume de Cristo, para quem já sentiu aquele arrepio de quando o Espírito Santo está na nossa vida, a coisa mais torturosa é você sentir a distância de Deus. Parece que entra um gelo na alma, aquele gelo da morte. Eu fico imaginando o que Pedro sentiu por causa de uma atitude errada. Nós damos valor às grandes coisas, mas as pequenas coisas nós as deixamos. Você só tem um amigo. Sabe como é que ele chama, irmão? Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Abra teus olhos. Abra teus olhos. A Bíblia fala assim, maldito o homem que confia em outro homem. Não tem amigo. A pessoa veio
Ou ela está querendo alguma coisa de você, ou o inimigo está usando ela para tomar alguma coisa de você. Pode escrever. Só tem uma pessoa que chega até você e não quer nada. É Jesus. Amém? Cuidado com o dia a dia. Cuidado da hora que você levanta. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você anda. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você escuta. Cuidado. Porque você pode estar atraindo Jesus. E Jesus é aquele que morreu por você na cruz. Ele não só te deu a salvação, mas Ele te deu a provisão. Ele prometeu que quando você estiver com Ele, nada vai faltar. Não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro. A falta de dinheiro, meu irmão, não é do jeito que nós pensamos, que vai ter uma bolada lá no banco. Não é isso. A falta de nada, meu irmão, é que o dia de hoje Ele já proviu, de amanhã está provido, você vai comer, você vai beber. E se precisar uma quantia astronômica para alguma coisa que realmente você precisa, Ele faz aparecer. Amém? Confie na palavra de Deus. Nem no pastor você não deve confiar como infalível. Confie na palavra de Deus. Entregue a tua vida para Jesus. Entregue o teu corpo para Jesus. Pare de agradar o teu corpo. Paulo fala assim, ó, que depois de nós ter dado alimento para a nossa carne, nasce o pecado. Então ele diz para você não ter cuidado com a sua carne, não alimente a sua carne. A carne quer estar perto do foguinho, a carne quer estar perto do amigo, né? Aquele cara que você dá risada, aquela coisa. Aí ele fala assim, vamos lá, meu. Você não precisa beber, Zezinho, você senta lá comigo. E aí, você cai. Por mais que você goste de um amigo, de uma pessoa, de um parente, de uma pessoa conhecida, ele não chega nem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você viu que nós começamos lendo aí? Aquele que deixar amigo, irmã, pai, por causa de Jesus, vai conseguir nessa terra 100 vezes mais. Se você não der ouvido para essa pessoa que se diz amigo, Deus vai trazer um verdadeiro amigo perto de você. Amém? Não alimente a tua carne não, meu irmão. Não é para você fazer penitência que na Igreja Católica fala. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas sua carne não pode ser alimentada. Teu ego, as facilidades nos afastam de Jesus. A tua carne, meu irmão, pode deixar espedaçar. Você está preocupado se está ficando velho, enrugado, o cabelo está caindo, meu irmão. Fica tranquilo, viu? Porque esse corpinho seu aí vai ficar aí. Se você subir lá na Avenida São Carlos, você vai ver um monte de corpo lá. Não vai? Mas você não encontra nenhum espírito lá. Aquele que subiu, subiu. Aquele que desceu, desceu. Não se preocupe não. Alimente o espírito. Alimente a tua fé. E Jesus está olhando os pequenos detalhes da nossa vida. Porque os pequenos detalhes é que faz a diferença da nossa fé. O dia de frio, né? A gente encolhe, não vem para Deus. Frio, mas foi frio mesmo para doer. Mas tinha jeito, não tinha? Né? E o demônio age no tempo de frio, meu irmão. Ele tem um demônio que pega bem no chuveiro. Vocês conhecem o demônio que pega no chuveiro? Você conhece, irmão? No frio ele não esquenta, e no calor ele arranca o couro. Não é assim? Esse chuveiro corona, essas coisas que a gente compra.
E a gente é burro, né? Quando a gente vai comprar o mais barato mesmo, que é aquele que é para passar nervoso depois, não é? Eu comprei o churro, qual o senhor queria? Não, dá o mais barato aí. Não é? Aí chega no frio, aquilo não esquenta. Mas você vai. Né? Bate o queixo e se troca meio correndo, né? Vai vestir a calça meio correndo com frio, bate o dedinho na beirada da cama. É só glória, você escuta só glória no quarto. Glória a Deus, glória a Deus. Mas é para Jesus. Se você começar a alimentar o corpo, você não vai conseguir seguir Jesus. Não vai. Não vai. O erro de Pedro foi esse. Ele tinha dado tudo para Jesus. E um capítulo antes ele tinha perguntado para Jesus aquilo que nós começamos o culto lendo. Você lembra, Nilton? Oh, Jesus, nós deixamos tudo por causa do Senhor, deixamos aí a esposa, deixamos tudo. E Jesus falou, quem deixar por amor de mim, eles sentariam nos 12 tronos. E nós receberíamos 100 vezes mais. Mas faltava uma coisa ainda para ele entregar, que era o seu corpo. Mais um pouquinho para frente, né? Jesus ressuscita e manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro, especificamente. Maria Madalena vai até o túmulo e ele fala assim, ó, vai avisar lá o pessoal que eu vou encontrar com ele na Galiléia. E fala assim, Maria, chama Pedro, porque eu vou restaurar. Quem que era amigo de Pedro mesmo? Jesus. Né? E aí, passado algum tempo, eles são revestidos com o Espírito Santo. Aí acabou, você não escuta falar de mais nenhuma pisada na bola de Pedro. Ele estava disposto a morrer para o Evangelho, como ele morreu realmente. Foram colocar ele na cruz, ele falou, não, vocês vão me matar, me vira de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual ao Senhor Jesus. Amém? Você já ouviu falar na Ruth rebustadeira? Que tem na Bíblia? Rebustadeira era aquelas mulheres que, depois que faziam a colheita, elas iam catando o grãozinho de trigo que caía da espiguinha. O judeu não deixava nem aquele grãozinho no chão. Pagava as mulheres para ir catando aquilo. Pequenos detalhes. Nós temos que fazer que nem aquelas mulheres em nossa vida. E catando aquelas coisinhas que precisa catar. Porque uma montanha é feita de rocha. A rocha é feita de areia. Depois que eles se unem, vira uma coisa grande. Amém? E Jesus disse, ser fiel no pouco, nos pequenos detalhes, e eu vou te colocar sobre o muito. Amém? Não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para frente. Se a pessoa não quer andar no caminho da luz, abandone. Jesus foi mais incisivo ainda. Ele disse assim, se o teu olho faz você pecar, o que é que ele mandou fazer? Arranca. Se a tua perna faz você pecar, arranque. Porque é melhor você entrar aleijado no céu do que perder. Quem gosta de andar muito comigo, meu? É mais difícil arrumar um amigo. Ô, pastor, vai lá em casa comer um negócio. Difícil, tem um ou dois só que me chamam. Difícil. Porque eu vou, meu irmão, até na medida da linha do Evangelho. Chegou lá, não é, até logo. Sabe por que eu falo isso, meu irmão? Que eu fui rejeitado até no... Viu? O nego só me deu bucha de canhão e problema. E ficava olhando assim para ver o tombo. E na hora que eu não tinha para onde ir, eu subia no monte, chorava com a Bíblia na mão e Deus falava assim, fica tranquilo que eu estou com você.
E era Ele que me ajudava. Amém? Não traia Jesus por nada. Não vale a pena. Porque a amargura na alma é uma coisa terrível. Amém? Certo tua vida. De manhã até de noite. Teu carro ponha hino. A tua casa ponha hino. O hino santifica o ambiente. O demônio não gosta de hino, meu. Aprenda a ter uma palavra sempre de Jesus na sua boca. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você fica igual a Ele. Mais você vai pensar igual a Ele, mais você vai agir igual a Ele e você vai ficar imbatível. Parou de orar, parou de vir na igreja, você começa a ficar igual as pessoas do mundo. Carteira de crente, roupa de crente, mas traz Jesus, por qualquer calorzinho eles trazem Jesus. Amém? Se Deus te escolheu para você sofrer por Jesus, grande galardão você tem. Grande. Grande recompensa você vai ter. É um privilégio. Deus chegar para você e falar assim, você vai sofrer por causa do meu nome. Glória a Deus. Isso é um privilégio. Amém?